In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos celebrando então o terceiro domingo da Quaresma. Avança, hein? O nosso tempo. Quem não está aproveitando a Quaresma até agora, cuide-se, porque ela pode passar mais uma vez em brancas nuvens. E não é tempo mais de deixar a Quaresma passar em brancas nuvens, porque daqui a pouquinho não teremos mais Quaresma. Enquanto ainda podemos celebrar, façamos isso com toda a verdade, com toda a piedade. É que eu fico impressionado, esse evangelho de hoje me choca de maneira particular. Se ele sempre foi, né, na vida da gente, quando a gente lia, mas hoje é com outra visão. Quer dizer, a cura de um demônio, a expulsão de um demônio que fazia mudo o homem. Um demônio que fazia mudo o homem. Aqui não há outra coisa a refletir senão isto, queridos. A única palavra que sai do homem, seja, aliás, aquilo que disse o São Paulo na carta aos Efésios, na epístola de hoje, uma palavra de bondade, de justiça e de verdade. E essa é a palavra de Deus. Isto é a palavra do Evangelho. Só Deus é bom. A verdade é aquela absoluta que é a própria pessoa de Jesus. E a justiça não é outra senão aquela do homem estar em Deus. Quer dizer, quando dizemos que o homem estava mudo, é porque ele não tinha o Evangelho. E não poderia estar senão mudo antes de Cristo aparecer. Não tinha jeito. Não tinha o Evangelho. Não só mudo, como de fato em mãos aos demônios. Porque entregue, como diz ainda, não sendo imitadores de Deus, nem de seu Cristo, os homens entregues a toda a imoralidade, a todo tipo de imoralidade, como nos quer preservar o apóstolo na epístola. E resumindo em duas, olha, hoje estão vigentes as duas. A palavra de Deus é para hoje. Estão vigentes as duas. As duas grandes imoralidades nas quais resume o apóstolo na epístola. Isto é, a impureza e a avareza. A impureza e a avareza. É um demônio que assolava a humanidade. Nós devemos colocar fora disto Israel. Devemos colocar fora disto Israel, que tinha a lei e os profetas. E Deus veio ao encontro de Israel para abrir a boca da humanidade em louvor, em ação de graças, por encontrá-lo ainda em bondade, justiça e verdade. Por Deus não ter desistido dos seus desígnios de bondade, de justiça e de verdade para com os homens. Então, na boca de Israel, o louvor. Fico pensando nos salmos que nós rezamos todos os dias. Que belo, querido. A lei e os profetas. Agora, Israel tornou-se bem o caso de que trata o Evangelho, porque não receberam a Jesus. E o tentaram com o sinal do céu, sendo que ele era o próprio céu.
E não haveria outro sinal no céu mais eloquente, mais forte do que a própria Santa Cruz. Nós estamos na Quaresma, nos preparando para celebrar. Ele lhes deu o sinal do céu. E nem eles e nem os seus filhos quiseram crer. Acusaram-no de ser o Beelzebul. É pelo poder de Beelzebul. É do próprio demônio que ele está expulsando esse demônio. A casa dividida de Jesus, que não subsiste. É impossível. Impossível. E com isto, Israel atraiu sete demônios sobre si, a plenitude dos demônios. E está em tanta plenitude de demônios entregue Israel, que passou 2000 anos e em tantos sofrimentos e em tantas angústias e continua ainda descrente naquele único que tinha a palavra de Deus, tirar da mudez. O único que podia tirar Israel da mudez e fazer de novo voltar a Israel o louvor da bondade, justiça e verdade divinas. Está mudo Israel. Até hoje entregue às mãos deste espírito imundo que mancha Israel com todo tipo de impureza, de imoralidade, seja da impureza, seja da avareza. E sobretudo da avareza. Mas da impureza e da avareza. Tem alguém querendo dizer que a impureza, a avareza marcou o primeiro dito povo de Deus. E que a impureza marca o segundo. Somos nós. Somos nós. Mas deixe-me dizer aqui agora, sem essas aplicações, sem esses, que até hoje está lá Israel, entregue a todo tipo de imoralidade, a todo tipo de espírito demoníaco, porque imerso na impureza e na avareza, por ainda estarem negando o Senhor. E o farão, nós sabemos, até recebendo o príncipe de todos os demônios, que é realmente Beelzebul, que é Lúcifer. E o terão como seu Messias no anticristo. O terão como seu Messias no anticristo. Recebê-lo-ão. E seguirão na impureza com esses demônios todos, até que, como diz as Sagradas Escrituras, se juntem a nós, um restinho de povo. Nós somos um restinho de povo. Nós somos um restinho. Mas se juntem a nós. Também eles num resto. Também eles num restinho. Porque sucumbirão todos. Morrereis nos vossos pecados. Vimos ainda Jesus dizendo, né? Essa semana. E morrereis nos vossos pecados. Morrerão todos nos seus pecados. Estarão um restinho para dizerem conosco: bendito o que vem em nome do Senhor, conforme a profecia de Jesus. Aí então dirão conosco: bendito aquele que está aí, chegando, está voltando. Já vimos realizados em nós, a nossa oração agora é depois dos 3 dias de trevas, junto com os judeus, e já vimos ser realizado entre nós todos os sinais do seu retorno. Só falta ele chegar. Assim rezarão conosco, mas só depois dos 3 dias de trevas. Até lá, ainda nas mãos do espírito mudo. Não são capazes da palavra de Deus. Não são capazes do louvor divino. Não são capazes de reconhecer que ainda há em Deus, e só em Deus, a bondade, a verdade e a justiça. Mas agora é que vem. É agora que vem o pior. O pior é que aqueles que, os sedizentes cristãos, católicos, a igreja, aquela que recebeu a palavra de Jesus. A igreja é aquela que pronuncia a palavra de Jesus.
E se diferencia do judeu justamente por dizer o evangelho. Abriu-se-lhe a boca, abriu-se a boca dos povos, das gentes, dos gentios, abriu-se a boca da humanidade, finalmente foi expulso o espírito mudo. E o evangelho foi dito sobre a face da terra, foi vivido. E vimos tantos imitadores de Deus. Olha. Imitadores de Deus ao ponto de imitarem o Cristo na sua morte, na sua cruz. Olha os santos, os mártires, as virgens, os confessores. Imitadores de Deus e do seu Cristo. Como diz o apóstolo na epístola. Abriu-se finalmente sobre o mundo a boca da verdade, da bondade, da justiça. O evangelho de Jesus foi pronunciado, foi dito sobre todos os homens, sobre toda a carne. Hoje como tal, nós devemos dizer que o mundo todo recebeu a notícia do evangelho. Claro que como diz o evangelho de hoje, o mundo inteiro se admirou de Jesus ter dito o evangelho. Isso é o evangelho de hoje. Do modo como eu estou dizendo. O mundo inteiro se admirou de Jesus, da igreja, ter dito o evangelho. Mas ainda a palavra dizia, alguns duvidaram. Alguns duvidam e tentam o Senhor. Mas hoje esta dúvida e esta tentação vem dentre aqueles que têm o título. Pelo menos o título tem. Tem o título daqueles que dizem a palavra da verdade. Eu não estou falando agora de cristãos. Que não são cristãos nenhum, porque não seguem o Cristo. Para seguir o Cristo tem que seguir o Cristo total. E para seguir o Cristo total tem que ser católico. Católico, apostólico, romano. Senão não é cristão. Nem cristão é. Não segue o Cristo. Segue a sua própria cacholetinha, sua própria cabecinha oca. Como o Lutero e todos os seus adeptos. É isso. Acabou. Cristãos, só católicos. Então, queridos, mas agora é que está, né? O grande golpe. O grande golpe de Lúcifer, esse demônio mudo, que adquiriu voz agora no seu falso profeta, Jorge Mário Bergoglio. E a voz a esse demônio mudo. Com todo tipo de blasfêmia. Ainda essa semana, ele não é a primeira vez, mas ainda essa semana ele andou chamando Jesus de tontinho. Em conspecto de Maria Madalena, Jesus foi meio tonto, dizer assim. Ele já mais vezes ele chamou Jesus de meio tonto. Meio tonto. Jesus é meio bobinho para Bergoglio. Meio tonto. O pobre coitado. Jesus é um pobre. Para Bergoglio, ele é isto. E disse mais. Ele não acredita que Jesus seja imaculado sem pecado. Não, Jesus tem pecado também. Disse isso também. Não, algum pecadinho tem, né? Com certeza. Então saem todas as blasfêmias, todas as mentiras, todos os enganos, todas as falsidades da boca do falso profeta, para dar voz ao demônio mudo. Ao demônio mudo. É Bergoglio que dá voz ao demônio mudo. E pronunciando o mesmo discurso do mundo. Mesmo em Bergoglio nós temos o mesmo discurso do mundo. Isto é, o apego a toda a imoralidade, pureza, avareza, toda a imoralidade.
E não foi essa semana um pai de família levar as crianças, por favor, fechem os ouvidos, não ouçam o que o padre vai dizer. Não foi um pai levar o filho à catequese e chegando na paróquia, na frente da igreja, não encontrou o padre aos beijos com um outro homem. E aí fala para o padre, e o padre diz, não, mas não, o Papa nos aprova. Não tem o que... Toda imoralidade, toda vergonha, toda mentira, toda falsidade da boca do demônio está na boca de Francisco. Na boca de Francisco. O chefe das esquerdas do mundo inteiro. O chefe da teologia da libertação nas Américas, que estão produzindo aí Venezuela, Bolívia, Brasil. Produzindo tudo isso. Olha, o Brasil que se cuide, hein? É esse ano, hein? Se cuide. Chefe de toda a heresia, acolhe muçulmanos, não estava beijando a cabeça como um pai a um filho de Erdogan? Que horror! Que horror! Um homem que nem sequer devia ser recebido no Vaticano. Nenhum seu representante. Por ele, por alguém que se dissesse sucessor de Pedro, com certeza não. De jeito nenhum. Só se viesse confessando os seus pecados. E não recebeu lá no Vaticano a imagem de Lutero. E não esteve o presépio. Não esteve o presépio lá, aquele presépio ínfimo, blasfemo. E agora um selo de Cristo para a Páscoa agora, estão publicando um selo de Cristo que é uma vergonha aquele homem. Aquele homem não é o Cristo, aquilo é um sensual. É toda para cima, todo mal nesse homem. Sim, logo ele passará esta palavra de mentira e de vergonha para um outro. Vejam, as Escrituras dizem que é mergulho que dará imagem e voz ao anticristo. Porque o anticristo está nessa luta há muitos anos, há décadas. Ele está nessa luta e não consegue. Só o conseguirá quando ele se aliar verdadeiramente a Jorge Mário Bergoglio, ao falso profeta. É só ler Apocalipse, você vai ver isso. Vai ver isso. Então, queridos, essa é a grande... Voltamos à mudez, porque o evangelho já não é mais dito. Já não se prega mais um Deus de bondade, de justiça e de verdade. Já não é mais o evangelho de Jesus que se prega. Mas a essa impiedade, a essa imoralidade. Não mais imitar a Deus e ao seu Cristo. Não mais imitar a Deus e ao seu Cristo. Mas realmente pronunciar toda a palavra inútil e falsa, como disse o apóstolo na epístola de hoje. Que coisa, hein? Que coisa. Chegamos aí. Nesta quaresma, chegamos a isto. O mundo envolto, o mundo voltou outra. São 7 espíritos antidemônios. Ou seja, a perfeição dos demônios que está solta neste mundo. E tomou conta da contra-igreja. Fez surgir essa seita maldita de Jorge Mário Bergoglio, que só tem a aparência da Igreja Católica. Ficou com tudo que era nosso. Nossos títulos, nossos sacramentos, tudo para emporcalhar, tudo para invalidar, tudo para... Nossas catedrais, padres, bispos, cardeais, Bento XVI.
dizer Bento XVI também. Sinto muito, eu tenho que dizer. Tenho que dizer. Por enquanto eu tenho que dizer. Tomara que um dia eu possa tirar esta palavra, mas por enquanto eu tenho que pronunciar. Bento XVI. Então, queridos, por isso eu digo, não tem outro remédio, queridos, não tem outro remédio, venham comigo. Nós temos que formar essa comunidade de imitadores de Deus e de Cristo. Estamos aqui com um grupinho, já não sou eu sozinho, com a minha irmã, coitadinha, agora doente. Mas já não somos mais eu, a Ilva e ela. Né? Mas vai crescendo, né? Vai crescendo. Tem mais gente que gostaria de vir. Eu não posso obrigá-los aqui nesta casa. Eu preciso de um lugar. Mas eu não tenho dinheiro, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda para fazer isso. Preciso ganhar, eu preciso que alguém me assuma o que está acontecendo, veja a realidade e venha nos ajudar. Precisamos criar essa comunidade lá onde, de novo possam se dar esses frutos, os frutos da imitação de Deus e de Cristo, que justamente a Quaresma quer nos lapidar para dar, que são a bondade, a justiça e a verdade. De novo, fazer, eu sei, sejamos humildes, eu sei que na boca de um resto, de uns poucos, eu sei que de forma escondida, porque nos perseguirão, já nos perseguirão mais ferozmente ainda, sei que de forma escondida, mas que não se apague do mundo a presença do Evangelho, o louvor de Deus. E é isso que nós queremos fazer. Viver o Evangelho quando nós trabalharmos para o nosso autossustento. Viver o Evangelho quando nós tivermos que nos suportar uns aos outros, coisa que é tão difícil de viver em comunidade. Viver o Evangelho, imitando a Deus e o seu Cristo. E louvar, agradecer, cantar, cheio de certeza que em breve o Senhor Jesus estará de novo conosco no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.